Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém e amém. Vamos mais uma vez orar, pedindo a bênção do Senhor para esse momento de estudo da palavra de Deus. Oremos. Pai, queremos nesse instante pedir a tua bênção, o teu auxílio, a tua capacitação para esse momento de estudo da tua palavra. Sem ti, nada podemos fazer. Nos dá iluminação do teu Espírito Santo, nos dá capacidade para compreender a tua santa palavra. Vem nos edificar, vem nos alimentar. Suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar, estarmos estudando a partir do que nos ensina a nossa confissão no capítulo de número 5. E os irmãos aí que possivelmente têm acesso aí à nossa confissão, ela se divide em 4 pequenos parágrafos, e eu vou ler, e depois a gente vai fazer uma exposição para que percebamos que o que a nossa confissão afirma é o que a Bíblia afirma. E o que nos ensina a confissão hoje é dos seres angelicais, capítulo 5. Diz assim: cremos e confessamos a existência de seres angelicais, de natureza espiritual, criados por Deus para servi-lo e para servir aos santos, aqueles que hão de herdar a salvação. Então esse é o primeiro parágrafo do capítulo 5. Segundo, uma parcela desses seres angelicais, capitaneados por Satanás, não guardou seu estado original e pecou contra Deus, sendo por esta causa confirmados na maldade, estão debaixo de maldição, aguardando o grande dia do julgamento final, quando serão condenados eternamente. Esse é o parágrafo de número 2 da nossa confissão. O 3 diz assim: outra parcela desses seres espirituais que permaneceu fiel a Deus e foi confirmada na bondade, são os santos anjos do Senhor, que os servem com fidelidade. E o número 4, o parágrafo de número 4 do capítulo 5, diz assim: esses seres angelicais, por mais gloriosos que sejam, não devem ser invocados, nem muito menos adorados, porque toda manifestação de adoração deve ser dirigida unicamente ao Deus triuno. Então é isso que afirma a nossa confissão de fé a respeito dos anjos. Um detalhe importante sobre a nossa confissão: existem várias confissões, a confissão de fé de Westminster, a confissão belga, e dentre as várias confissões, a nossa confissão é uma que apresenta um capítulo sobre a doutrina dos anjos. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster, ela não apresenta um capítulo sobre esse tema, sobre os anjos. Então, a nossa confissão, ela trabalha essa importante doutrina, que é a doutrina dos anjos. E nós precisamos entender que tudo que a Bíblia ensina deve ser estudado por nós. Toda a revelação deve ser levada em consideração. Então, baseado na confissão de fé e à luz da Bíblia, nós podemos observar, em primeiro lugar, que a confissão declara que nós acreditamos na existência de seres angelicais, seres espirituais. Esse é o primeiro ponto. Nós cremos e confessamos a existência de seres espirituais, seres angelicais. E
a Bíblia claramente declara esta verdade. A Bíblia declara que há seres espirituais, há seres angelicais. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia se utiliza de vários termos para nos ensinar a respeito desses seres. Por exemplo, em Jó capítulo 1, estes seres espirituais são chamados de filhos de Deus. Vamos observar rapidamente. Jó capítulo 1, no versículo de número 6, os anjos ou seres espirituais, eles são chamados também de filhos de Deus. Observe, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então esse termo aqui, filhos de Deus, é um termo utilizado para descrever os seres espirituais ou os anjos. Então é importante observarmos que a Bíblia, quando fala dos anjos, não só utiliza o termo anjo, mas utiliza também o termo filhos de Deus. Outro termo que é muito mais comum, que são espíritos. Existem várias referências bíblicas, mas a que eu gostaria de citar é Hebreus 1, versículo de número 14. É um texto bem conhecido que fala sobre anjos. Não são todos eles espíritos ministradores. Então esse é um outro termo para descrever os anjos. Eles são filhos de Deus, também descritos como espíritos. Outro termo que a Bíblia usa para se referir aos anjos é o termo santos. Santos. No salmo que a gente leu no início do culto, o termo santos, Salmo 89, o versículo 5, o termo santos aqui neste salmo se refere aos anjos, quando ele diz no versículo 5, celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Veja o verso 7, Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então a palavra santos aqui se refere a anjos ou seres espirituais. É a mesma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2 ao 3. Mas, outro termo que se refere aos seres espirituais é vigilantes. Esse termo é usado por Daniel, no capítulo de número 4. Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Então a palavra vigilante se refere a anjos ou a seres espirituais. Então é importante observarmos que a Bíblia, quando nos ensina sobre anjos ou seres espirituais, ela se utiliza de vários termos: filhos de Deus, espíritos, santos e vigilantes. O termo vigilantes, se referindo a anjos, aparece em Daniel 4:13, Daniel 4:17 e Daniel 4:23. O que também aprendemos sobre anjos, à luz das Escrituras, irmãos, é que há tipos e classes distintas de anjos. Ou seja, existem os anjos como criaturas de Deus. Então dentro desse grupo que é único, existem tipos e classes de anjos distintos. Quais são eles? Nós vemos em Gênesis 3:24 o termo querubim. Quando Adão peca, Deus coloca, Deus expulsou Adão, o homem foi expulso do paraíso e Deus colocou um querubim com espada desembainhada para proteger ali o Éden. Veja aí especificamente a árvore, a árvore da vida. Vejamos o que está no verso de 24 do capítulo 3, Gênesis 3:24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então é um outro termo que descreve um ser espiritual. E o termo que se utiliza para descrever o ser espiritual é querubins, ou, conforme nós lemos aqui, exatamente, querubins, é um termo que aponta exatamente para a ideia de muitos. Ele também é citado em Êxodo 25, representativamente, são colocados 2 querubins sobre a tampa, né, da arca, a palavra ali é querubim. Em Ezequiel capítulo 1, em Ezequiel capítulo 10, o termo querubins aparece. Então é uma expressão que descreve esse tipo de anjo, que é chamado de querubim. Os querubins, conforme um estudioso da Bíblia, chamado Herman Bavinck, ele diz assim, olha, qual é a natureza dos querubins? São seres pessoais, animados, seres de extraordinária força e glória. A Escritura usa representação simbólica para nos dar uma ideia da sua natureza pessoal. Por isso que, em vários momentos, quando vai se, por exemplo, em Ezequiel capítulo 1 e em Ezequiel capítulo 10, eles aparecem, os querubins aparecem como criaturas viventes, eles aparecem em número de 4, na forma de seres humanos, cada um dos quais com 4 asas e 4 faces, isto é, uma de homem, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Isso também é citado em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E o que é que as Escrituras querem nos mostrar? Representativamente, não é uma descrição literal de um querubim, até porque ele é um ser espiritual. Mas quando a Bíblia descreve o querubim dessa maneira, ela quer representar simbolicamente a sua natureza. Eles são representados como seres viventes, nos quais o poder e a força de Deus são expressos de maneira mais vívida do que nos seres humanos. Eles têm o poder de um boi, a majestade de um leão, a velocidade de uma águia, e no topo de tudo isso, a inteligência de um ser humano. Por isso que em alguns momentos eles são descritos como um ser humano. Em Ezequiel, por exemplo, por favor, no capítulo 1, no versículo de número 5, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem. Então, ao mesmo tempo que em alguns momentos ele se assemelha a um homem, exatamente para representar simbolicamente, né, a inteligência do ser humano. As asas com as quais voam e a espada com a qual guarda o jardim apontam para os mesmos atributos. Ou seja, são expressões simbólicas que apontam para atributos. Diga, minha irmã. A irmã... Sim. A irmã... Eu esqueci o nome dela. Carol. Está querendo Rosa. A irmã Carol estava perguntando sobre a aparição dos anjos. E eu ia falar um pouco mais na frente, mas vamos responder a sua pergunta. A Bíblia nos mostra que na história da redenção, em momentos específicos, os anjos apareceram. Então a gente vê, por exemplo, o anjo anunciando o nascimento nos patriarcas, né? Por exemplo, Isaac, né? O filho de Isaac. Nós vemos também anjos trazendo revelações, tanto no Antigo Testamento. A gente vê isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o anjo aparece para Maria, o anjo Gabriel. Depois, anjos aparecem na vida, em alguns momentos, no caso do ministério apostólico. E
depois Jesus fala que os anjos aparecerão quando da sua volta gloriosa. Então dá a entender que essa aparição, essa manifestação visível dos anjos está ligado muito à história da redenção, a momentos específicos e importantes de cumprimento da redenção. Agora, dizer que a Bíblia não nos motiva muito a acreditarmos numa manifestação hoje visível de um anjo, não significa dizer que o ministério angelical está ausente, certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, porque o ministério dos anjos, desses seres espirituais, não está diretamente associado à sua visibilidade, ou seja, eles não precisam aparecer para estarem agindo, até porque são seres espirituais. Agora, o que a Bíblia nos mostra é que houve aparições angelicais durante toda a história da redenção. E Jesus diz que eles voltarão a aparecer quando da volta gloriosa do Messias. A questão é que a Bíblia mostra-nos que havia uma manifestação. Obviamente, eles assumiam uma semelhança física, ou apenas aparente, ou real. Nós não sabemos exatamente a natureza corpórea que se manifestava. Em sua natureza, eles não têm corpos, porque são seres espirituais. Agora, eles poderiam, provisoriamente, assumirem aquela forma corpórea, ou real, ou meramente aparente. Perfeito. Isso. Exato. Não, exatamente, é isso que... Perfeito, irmã Sônia. Não necessariamente precisamos ver para saber que há um ministério angelical. Tudo bem, minha irmã? Ok, Carol. Muito bom a sua pergunta. Mas, irmãos, caminhando, além de filhos de Deus, espíritos santos vigilantes, querubins, há também a expressão serafins, que aparece especialmente em Isaías capítulo 6. Eles são simbolicamente representados em forma humana, mas com 6 asas, 2 das quais lhes cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 estavam prontas para cumprir rapidamente as ordens de Deus. Em distinção aos querubins, os serafins trabalham como servos ao redor do rei, que está sentado em seu trono. Eles aclamam sua glória e aguardam suas ordens. Entre os anjos, ou seja, são tipos de anjos, ou seja, querubins e serafins. Entre os anjos, os serafins são os mais nobres e os querubins são os mais poderosos. Como é que sabemos disso? Porque quando as Escrituras falam de querubins, a ênfase é no poder. E quando as Escrituras falam de serafim, as Escrituras falam mais dessa proximidade que eles estão do trono do rei. Mas outro termo que se refere a anjos, que aparece em Daniel, no capítulo 8, 16, nós não vamos ler os textos, eu vou só citar. É o anjo Gabriel, ou seja, o nome Gabriel é também atribuído a um anjo, em Daniel 8, 16, Daniel 9, 21, e Miguel, em Daniel 10, versículo 13, e Daniel 10, 21 e 12, 1. E aí é uma pergunta muito interessante, se esses anjos devem ser identificados com o Filho de Deus, com a aparição, que aconteceram aparições de Cristo antes da encarnação. Mas à luz da narrativa de Daniel, percebemos que eles são criaturas, eles são seres criados, portanto são anjos. Então, quando Daniel está se referindo ao anjo Gabriel, ao anjo Miguel, não é a Jesus antes da encarnação, são criaturas.
Gabriel aparece não só no Antigo Testamento, em Daniel, mas também no Novo Testamento, em Lucas 1,19 e Lucas 1,26. O anjo Gabriel aparece para anunciar o nascimento de Jesus. E Miguel também aparece no Novo Testamento, em Judas, lá no capítulo de número Judas, que é só um capítulo, no verso 9. Miguel também aparece em Apocalipse 12, versículo de número 7. Então, irmãos, o que a gente observa ao lermos as Escrituras? Que as Escrituras claramente declaram, a Bíblia claramente declara a existência de seres espirituais, de anjos, e se utiliza de vários termos. Além desses que eu já citei, nós temos os principados e potestades. É uma expressão que se refere a anjos. Aonde está? Efésios, capítulo 3, versículo de número 10. O que diz? Para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são estes principados e potestades? São os seres espirituais. É mais um termo que a Bíblia utiliza para declarar a existência dos anjos. Principados e potestades, Efésios 3:10, domínios, Efésios 1:21, observe aí, Efésios 1:21 é outro termo que a Bíblia utiliza, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio. Tronos, também, Colossenses 1:16, e poderes, conforme nós lemos em Efésios 1:21. O que esses termos apontam? Todos os termos apontam para uma distinção de categorias e dignidade entre os anjos. Ou seja, não há uma hierarquia celestial, obviamente, porque todos eles participam de um mesmo grupo, todos são anjos, mas há distinções que devem ser observadas à luz das Escrituras. Continuemos, vamos agora falar, em segundo lugar, do número de anjos. Quando a Bíblia fala de anjos, irmãos, a ideia aponta, ou seja, a revelação bíblica nos aponta para um alto número, um grande número de anjos, porque ela utiliza expressões como exércitos, Manaim, que é a palavra acampamento, Gênesis 32:1, o acampamento dos anjos, o exército dos anjos. Outra expressão que é utilizada, legião, Mateus 26:53, milícia celestial, Lucas 2:13, números de milhares, Deuteronômio 33:2. Vamos abrir em Deuteronômio, para a gente ficar pelo menos com a referência lida. Deuteronômio 33, versículo 2. O que diz? Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Veja que a palavra santos aqui é um termo que se refere aos anjos. E qual é a quantidade que é apresentada? Miríades. Então veja, exército, acampamento, miríades. Portanto, a Bíblia nos revela a existência de um número muito alto de anjos. O estudioso da Bíblia, Herman Bavinck, vai dizer: números tão grandes naturalmente requerem distinção de ordem e categoria, principalmente porque os anjos, ao contrário dos seres humanos, não são relacionados por famílias. Quando Deus criou os anjos, criou todos os anjos. Ele não criou anjos para se reproduzir, Anjos não se reproduzem, eles foram criados como uma categoria única. E, portanto, são mais parecidos em muitos aspectos. A Escritura, por isso, ensina claramente que entre os anjos há todos os tipos de distinção de categoria e status, de dignidade e ministério, de ofício e honra, até mesmo de classe e tipo. Por isso
essa quantidade de termos, para que percebamos que dentre os anjos, desses milhares de anjos, há ministérios diferentes, tipos diferentes, como a palavra de Deus nos ensina claramente. Amém, meus irmãos? Agora, em terceiro lugar, nessa diversidade, a unidade. E como é que a gente percebe a unidade? Mesmo sendo querubins, serafins, tronos, domínios, filhos de Deus, vigilantes, ou seja, há uma diversidade, mas ao mesmo tempo há uma unidade. Como percebemos, como é que se expressa essa unidade? Primeiro, todos eles são seres criados. Todos eles são seres criados. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Esse texto nós lemos no início aqui, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam o quê? Tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tronos, soberanias, principados e potestades são termos que apontam para os seres espirituais e para os anjos. E todos estes são criaturas de Deus. Então, anjos são criaturas de Deus. A segunda expressão de unidade é que os anjos, eles são seres espirituais. Eles são seres espirituais. E há uma abundância de termos na Bíblia que se refere a anjos como espíritos, né? Então todos eles são espíritos, são seres espirituais. O texto que nós lemos, né, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles são chamados de quê? Espíritos ministradores. Então, eles são criados, eles são seres espirituais, portanto, eles não se casam. Mateus 22, 30. Vamos observar? Mateus 22, 30. O que diz? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então eles são seres espirituais, eles não se casam, eles são imortais. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas vai dizer a mesma coisa. Lucas, por favor, capítulo 20, versículo de número 35. Lucas, capítulo 20, versículo de número 35. O que diz? Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e não se dão em casamento. O 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O que é que nós aprendemos sobre os anjos nessa palavra? Que eles são imortais, ou seja, eles são criados por Deus, eles são seres espirituais, e como seres espirituais, eles não se casam, eles são imortais, eles são invisíveis. É o que nós lemos em Colossenses, ou seja, Cristo criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E dentro desta categoria, dentro desse mundo invisível, está o quê? Os tronos, potestades, principados, que são termos que apontam para os seres espirituais. Eles podem ser legião em um espaço restrito.
seja, porque são seres espirituais, eles podem ocupar um pequeno espaço. Muitos deles, aquilo que aconteceu com aquele homem, Jesus pergunta: qual o teu nome? Ele diz: legião é o meu nome. Ou seja, havia uma legião de espíritos, claro que anjos caídos, demônios. Eles não têm carne e ossos. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 39. Obviamente, porque são seres espirituais. Lucas 24, 39. O que diz? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Ou seja, um espírito, um anjo não é um espírito? Então, um anjo não tem carne e osso. Aí, como a irmã Carol perguntou, e se eles aparecem? Eles assumem uma aparência, mas não faz parte da natureza angelical, porque os anjos são naturalmente espíritos. Eles podem apenas assumir uma aparência momentânea, corpórea, visível. Por exemplo, aconteceu quando Sansão, os pais de Sansão recebem a visita de um anjo. Me fugiu o nome do pai. E aí ele oferece uma oferenda, e o anjo ali sobe na fumaça da oferenda oferecida. Os irmãos podem observar, ou seja, então ele parecia ser um ser corpóreo, mas de repente ele sumiu com a fumaça do sacrifício. Bem, em terceiro lugar, como é que os anjos expressam unidade? Para os irmãos para nós não perdermos aí o fio da meada. Todos eles são criados, todos eles são espíritos. Terceiro, são seres racionais, dotados de intelecto e vontade. Os anjos são seres racionais, dotados de intelecto e vontade. O estudioso das Escrituras é o Herman Bavinck, que ele diz o seguinte: a unidade dos anjos também é manifesta no fato de que eles são seres racionais, dotados de intelecto e vontade. Ambas as faculdades são repetidamente atribuídas na Escritura, tanto a anjos bons quanto a maus. Ou seja, tanto anjos bons quanto anjos maus são seres que têm intelecto e têm vontade. Todos os tipos de atributo e atividade pessoais ocorrem em sua existência, tais como autoconhecimento e fala. Quando o anjo aparece a Maria e diz: eu sou Gabriel, ou seja, ele tem autoconhecimento, ele tem vontade. Só para a gente conferir o texto, por favor, Lucas 1, para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 1, 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Ou seja, ele se apresenta como alguém que tem autoconhecimento e fala, Ele falou, ele tem desejo, 1 Pedro 1,12, alegria, Lucas 15,10, lembra o que está escrito em Lucas 15,10? A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Adoração, diz que a assembleia, na Jerusalém celestial, adora o Senhor, e os anjos e as almas aperfeiçoadas, os espíritos aperfeiçoados, eles creem. Lembra o que está escrito em Tiago 2,19, se referindo obviamente aos anjos maus, que diz que eles creem e estremecem. Obviamente, anjos são seres dotados de intelecto e vontade, eles creem, eles podem até mentir. Claro que eu estou me referindo aqui aos anjos caídos, os anjos maus. Como é que Satanás é descrito? Como o pai da mentira. Isso mostra que ele tem vontade. Claro que a vontade dele é rebelde,
mas mostra que os anjos são seres criados, espirituais e dotados de intelecto e vontade. Quarto aspecto da unidade dos anjos é que eles também são seres morais. Só um dado aqui que eu gostaria de ler, do Herman Bavinck, que diz assim: olha, só se pode dizer que eles são mais ricamente dotados de conhecimento do que nós aqui na Terra. Eles adquirem conhecimento a partir de sua própria natureza, da contemplação das obras de Deus e das revelações que lhes são concedidas. Entretanto, os anjos estão vinculados a objetos, ou seja, eles aprendem também observando. Vejamos, por favor, para a gente entender melhor isso. Efésios, por favor, 3:10. O que diz? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, Deus está manifestando a sua multiforme sabedoria através da igreja. E ela está sendo conhecida, a sabedoria de Deus se torna conhecida para quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então significa dizer que eles estão adquirindo conhecimento. Eles são seres dotados de intelecto e vontade. E obviamente de conhecimento. E este conhecimento é um conhecimento crescente, como uma criatura. Eles não conhecem os pensamentos secretos de nosso coração, nem o de outros anjos. Eles não têm o poder da onisciência. De modo que também, isso está baseado em 1 Reis 8:39, Salmo 139, versículo 2. Só o Senhor tem o poder de nos sondar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. De modo que também entre si eles precisam de uma linguagem para comunicar seus pensamentos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. O que diz? 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ou seja, dá a entender que eles precisam de uma linguagem para comunicar seus pensamentos. E em geral são capazes, ao seu próprio modo e de acordo com a sua própria natureza, de glorificar a Deus com a voz e com a música. A gente vê essa descrição quando se mostra os céus, os anjos. Claro que numa maneira específica. Eles não conhecem o futuro, nem contingências futuras, mas apenas conjunturas. Eles não sabem o dia do juízo. Os anjos não sabem o dia da volta de Cristo. Isso é dito em Marcos 13:32. Observe aí, por favor. Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu. Ou seja, eles são seres intelectuais, eles são dotados de intelecto, melhor dizendo, e vontade, portanto eles têm conhecimento, mas esse conhecimento é um conhecimento limitado. A isso podemos certamente acrescentar que o conhecimento e poder dos anjos varia grandemente entre eles. A esse respeito também a variedade de ordem. Dos poucos nomes de anjos que aparecem na Escritura, podemos inferir que não são apenas membros de classes distintas, mas distintos como pessoas. Talvez esses anjos que são citados, Gabriel, Miguel, isso mostra que há uma distinção da pessoa daquele anjo. Eles todos são anjos. E, finalmente, eles são seres morais. Então, são aspectos que expressam a unidade desses seres espirituais. Eles são criados,
Eles são espirituais, eles são dotados de intelecto e vontade, eles são seres morais. Eles são seres morais. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1:31. Gênesis capítulo 1, versículo de número 31. O que é que diz? Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Ou seja, tudo que Deus fez era muito bom. E obviamente estava incluindo as coisas visíveis e invisíveis. Os anjos estão incluídos nesse versículo. Mas os anjos são os seres morais. E a Bíblia diz que os anjos escolheram, como seres morais, se rebelar contra a vontade de Deus. E isso está escrito em João, por favor, capítulo 8, versículo 44. O que diz? João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, os anjos são seres morais, eles fazem escolhas morais. Ou seja, Deus não criou anjos maus, tudo que Deus fez foi muito bom, mas eles, como seres morais, e representado aqui, não todos eles, obviamente, mas uma parte deles, como diz a nossa confissão, encabeçada por Satanás, se rebelaram contra a vontade do Senhor. Isso também é afirmado em Judas. Judas, que só tem um capítulo, vizinho ao Apocalipse, versículo 6. O que é que diz? E há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Qual é o estado original do anjo? Gênesis 1:31. Tudo que Deus criou foi muito bom, mas eles se rebelaram contra o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, o seu lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O fato, irmãos, é que a Bíblia, ela não nos revela, ela não nos apresenta muitas informações sobre a queda dos anjos, sobre a queda. A Bíblia não nos fala, mas não é que ela não nos fale, ela nos fala. Por exemplo, este versículo é claramente uma descrição de uma queda pré-adâmica, ou seja, antes de Adão cair em pecado, os seres espirituais, angelicais, ou parte deles, já havia se rebelado. Mas a Bíblia, ela não entra em pormenores para nos revelar sobre isso. E nós não podemos querer ir além do que a Bíblia nos revela, porque a gente vai cair em especulações, em invencionices, né? E as pessoas começam, não, aconteceu isso. A gente não pode dizer o que a Bíblia não nos autoriza, não podemos dizer o que a Bíblia não nos revela. O que a Bíblia nos revela é que o diabo é o pai da mentira, e ele mentiu desde o princípio. Jesus diz isso em João 8, 44. E onde é que nós vemos a mentira de Satanás? Em Gênesis capítulo de número 3, quando ele de forma mentirosa engana Adão e Eva. E o outro texto que eu gostaria que nós lêssemos para fundamentar esta verdade se encontra em 2 Pedro. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo de número 2. Segunda Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo. E aqui, irmãos, nós temos um aspecto
que diferencia bastante os anjos dos seres humanos. Um dos aspectos é que quando os anjos que foram criados, de uma vez só, quando parte deles se rebelam contra Deus, eles são destinados ao juízo, ao inferno. Não há, biblicamente falando, não há redenção, para estes anjos que se rebelaram. Pedro diz isso claramente. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Então eles já foram julgados e foram precipitados no inferno. Isso é o que diferencia, uma das diferenças estabelecidas entre nós e os anjos. Para nós, por misericórdia e graça, diante da soberana, graciosa ação de Deus, Ele enviou Jesus Cristo para promover a nós rebeldes também, pecadores também, mas através de Cristo, salvos, perdoados, reconciliados. Outra questão que diferencia, obviamente, nós dos anjos é o elemento corporal. Nós temos carne, nós temos ossos, nós temos um corpo, Os anjos, eles não têm. Nós temos vínculos familiares. Por isso que diz, os anjos não casam, anjos não se reproduzem como nós, nos reproduzimos e vivemos esse mistério maravilhoso, que é a humanidade que se reproduz através de vínculos afetivos, de amor, de cuidado. É algo muito precioso. Outra questão que diferencia o ser humano de um anjo é que aos seres humanos, Deus descreve os seres humanos como imagem de Deus. Os anjos, eles têm elementos da imagem de Deus, mas a única criatura que foi descrita ou declarada como a imagem e semelhança de Deus foram os seres humanos. Então, nesse sentido, um ser humano é superior a um anjo, porque nenhum anjo, nem um querubim, nem um serafim, por mais poderoso, por mais glorioso, nenhum deles são descritos como a imagem e semelhança de Deus. Claro que os anjos, eles têm elementos da imagem de Deus, mas eles não são. Os únicos que são descritos como sendo a imagem e semelhança de Deus são os seres humanos. Sim. Veja, no caso, é uma pergunta bem interessante. O fato é que eles já estão no inferno no sentido que eles já estão sob a condenação. A condenação, digamos assim, do juízo, do castigo eterno já está sobre, essa condenação já está sobre eles. Eles já estão, perfeito, igual Satanás. Então ele pode ser incluído nesse grupo aí que ainda está atuando, mas ele sabe que já está sob juízo decretado de Deus, ele já está sob o inferno. Agora, essa consumação final se dará com a volta de Cristo, que é o que Apocalipse diz, que ele será lançado, Mas quando Pedro aqui expressa isso, ele pode estar também, aí nós precisávamos estudar de forma mais aprofundada o texto, mas apresentando como aquilo que na perspectiva de Deus já aconteceu. Então naquele momento Deus os precipitou no inferno, porque decretou sobre eles absoluto e irrevogável juízo. Perfeito, eles já estão, mas ainda não foi consumada essa realidade, aguarda a volta de Cristo. Por isso que o Satanás e os seus anjos ainda atuam, mas na verdade, na Sagrada Escritura, os anjos bons são sempre apresentados como uma companhia fiel, que invariavelmente executa a vontade do Senhor. Então, se há anjos maus, anjos que pecaram, portanto são os demônios, que já estão sob a ira, mas estão atuando
debaixo da permissão soberana de Deus. Há, por outro lado, os anjos bons. Eles executam a vontade de Deus. Eles são chamados anjos do Senhor, Salmo 103, verso 20. Salmo 104, verso 4. São chamados de eleitos, santos, de luz. Eles contemplam a sua face diariamente, a face do Senhor, e nos são mostrados como exemplo. E um dia os crentes serão como eles, ou seja, seremos como os anjos. E para encerrar, meus amados irmãos, o ministério dos anjos. Vamos falar do ministério dos anjos. E de certa maneira a gente volta à pergunta que a irmã fez no início do estudo. O ministério dos anjos. A Bíblia, irmãos, nos ajuda a entender o ministério dos anjos em duas perspectivas. Há o ministério extraordinário e o ministério ordinário. O ministério extraordinário só começa depois da queda, tendo sido necessário por causa do pecado. Esse é um importante componente na revelação especial. Primeiro, vemos os anjos desempenhando um papel ao guardar o Éden. Primeira vez, né? Os anjos são guardiões do Éden. Depois, eles aparecem para comunicar revelações, agindo para abençoar ou punir na história dos patriarcas e profetas. Eles aparecem a Abraão, Gênesis 18, a Ló, Gênesis 19, a Jacó, Gênesis 28, agem na entrega da lei, Hebreus capítulo 2, tomam parte na guerra de Israel, 2 Reis 19, 35, anunciam o conselho de Deus a Elias e a Eliseu, a Ezequiel, Daniel, Zacarias, como se para provar que são remanescentes, ou melhor, ele também aparece no nascimento de Jesus, em sua tentação, acompanham-no ao longo de toda a sua vida terrena. Os anjos aparecem especialmente no seu sofrimento, Lucas 22, 43, aparecem na ressurreição, na ascensão. Lembram? Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que agora vê de subir, ele voltará. 2 anjos aparecem. Subsequentemente eles aparecem de tempos em tempos na história dos apóstolos. Atos 5, 19, foi o anjo que abriu a cadeia onde Pedro estava preso, interrompeu seu ministério extraordinário e só reassumirão um papel público no retorno de Cristo. Então, o que nós observamos à luz das Escrituras é que os anjos, eles aparecem nessa história da redenção, e eles vão reassumir essas aparições com a volta gloriosa de Cristo. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, em Mateus 16, 27. Mateus 16, versículo de número 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então veja que haverá uma manifestação visível, tanto de Jesus como de sua companhia, dos seus anjos. E, por último, o ministério ordinário dos anjos. O ministério ordinário dos anjos. Eles louvam a Deus dia e noite, Jó 38, 7, Isaías 6. Eles se alegram quando acontece a conversão de um pecador, Lucas 15, 10. Eles guardam os crentes. Abra sua Bíblia em Salmo 34, por favor. Salmo 34, versículo de número 7, o que diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, alguns entendem que aqui se refere ao próprio Cristo, mas é possível compreendermos também o envio de um anjo para guardar. Salmo 91,
versículo 11. Aquilo que a irmã, estamos só lembrando, 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Tem ideia que para a gente entender isso, né? Há o ministério extraordinário, que foi dado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse ministério extraordinário é encerrado e reaparece com a volta gloriosa de Cristo, mas existe o ministério ordinário, ou seja, eles estão louvando a Deus, eles estão se alegrando com a conversão de pecadores, eles são usados por Deus para guardar os crentes, eles acompanham-na em sua jornada através da história, a igreja, permitem serem ensinados por ela, ou seja, eles estão sendo ensinados, eles estão aprendendo quão Deus é sábio, quanto Deus é bondoso e paciente com a sua igreja. Então eles estão ali contemplando e aprendendo mais a respeito do caráter de Deus, e eles levam os crentes para o seio de Abraão. Abra sua Bíblia, nossa referência é Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. O que diz? Alguém lê aí, por favor, para me ajudar rapidamente. 16, 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então isso é o ministério ordinário, comum dos anjos hoje. Uma outra pergunta, duas perguntas para a gente terminar. A Bíblia, duas colocações. A primeira é a seguinte: a Bíblia não dá respaldo para defendermos a doutrina de anjo da guarda, que é uma doutrina defendida pela Igreja Católica Romana, que cada pessoa tem um anjo, né? Então, e outras religiões. Então, biblicamente, nós não podemos afirmar isto. A Bíblia diz que há anjos que nos guardam. Deus pode usar um anjo para nos livrar, para nos guardar. Ele não precisa ser visto, como bem colocou a irmã Sônia, mas ele está agindo invisivelmente como um ser espiritual, amando do Senhor. Então nós não negamos o ministério ordinário dos anjos, a ação dos anjos, mas nós não podemos afirmar à luz da Bíblia que há um anjo da guarda, meu anjo da guarda, esse anjo, né, que está comigo, e etc. É possível afirmarmos que Israel, na batalha terrível entre o reino de Deus e o reino das trevas, descrita ali por Daniel, naquele momento, naquela dispensação, Deus dá a entender que Deus destinou um anjo específico para aquele momento, para lutar pelo seu povo. E a última colocação que eu gostaria de fazer é que anjos não podem ser adorados, nem venerados, né? Então a gente tem que ter cuidado. A oração a anjo tal, rogai por mim, São Miguel, São Gabriel. Então isso não é bíblico, isso é invenção da igreja romana. Anjos não podem ser adorados, isso é muito claro. Eu queria, para a gente encerrar esse estudo, enfatizar esse elemento, que isso às vezes é muito enfatizado aí no catolicismo. Veja o que diz Mateus 4,10. Mateus 4,10 diz assim, olha: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. O que Satanás está pedindo a Jesus? Verso 9: Satanás é um anjo caído, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, ele como anjo está pedindo a adoração. E o que o Senhor diz? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então os anjos são seres criados, eles também são criaturas. Claro que eles desempenham um papel maravilhoso, eles estão ao lado do Senhor, são servos fiéis do Senhor, mas anjos não podem ser nem venerados, nem adorados, nem invocados.
nem orar a anjo. Colossenses 2, isso é muito sério, porque na igreja de Colossos já estava havendo um certo tipo de culto a anjos, ou não na igreja, mas no contexto ali daquela comunidade. Veja o que diz Colossenses 2:18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha aí, culto dos anjos. Já havia elementos, pessoas ali sugerindo que os anjos deveriam ser cultuados, venerados. E baseando em quê? Olha a continuação do versículo: baseando-se em visões. Ou seja, o camarada teve uma visão. É interessante lembrarmos, irmãos, que as grandes seitas e heresias são fundamentadas em visões dadas por anjos. Apareceu um anjo fulano de tal, o anjo Miguel, o anjo Muriel, e apareceu com a nova revelação. Isso é muito perigoso. Adoração a anjos, invocação a anjos. E, para terminar, Apocalipse 19, que fica muito claro essa questão. Apocalipse 19, versículo 10. Olha só: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Ou seja, João ficou espantado. Aquele anjo forte, cheio de luz, ele foi e se prostrou. E o anjo disse: não faça isso, levante-se, eu sou teu irmão. Ou seja, em que sentido? Eu sou também criatura de Deus, eu sou um mensageiro de Deus. Adore somente a Deus. Isso se repete no 22, Apocalipse 22. Eu, João, sou quem, verso 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram a palavra deste livro. Adora a Deus. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. E é bom saber que nós não estamos sozinhos. Há anjos bons, e que Deus se utiliza também desses servos. E há um lugar também onde Deus é perfeitamente honrado, adorado, através dos anjos. E Ele serve sim como nosso modelo, estímulo e encorajamento. E um dia estaremos como os anjos, vendo o Senhor face a face e nos assemelhando a eles. Louvado seja o nome do Senhor.